Galera, estamos aqui no meio da live do Hora do Piloto, tá todo mundo aqui mandando comentários no chat e agora é justamente para falar sobre a equipe Ferrari. Muitos dizem que a Ferrari tem um grande problema, que já é histórico na verdade, de sempre selecionar um piloto para ser o primeiro piloto da equipe e o outro como segundo. A gente percebe isso já faz algum tempo, na verdade, na equipe italiana. A grande época que mais simbolizou isso foi justamente na época de Michael Schumacher com o próprio Rubens Barrichello, que acabou se tornando justamente o segundo piloto do piloto alemão, que acabou se tornando posteriormente justamente o primeiro heptacampeão mundial da Fórmula 1. Mas aparentemente isso deve mudar nesse ano de 2022. Na verdade, segundo tanto Charles Leclerc quanto Mattia Binotto, a Ferrari vem não mais com esse sistema de dois pilotos, sendo que um é o primeiro e o outro é o segundo piloto. Na verdade, mesmo que a equipe acabe disputando por títulos mundiais, a briga interna está completamente liberada. É claro que eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, mas antes eu queria te convidar a deixar o seu like aqui nesse vídeo. Isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais e nos incentiva a fazer um trabalho cada vez melhor para você. Então não esquece, já deixa o like aqui embaixo, realmente, para você ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Mas enfim, vamos começar falando aqui justamente sobre essa equipe que é a maior de todos os tempos da Fórmula 1 e que hoje em dia conta justamente com uma das maiores duplas de pilotos do grid da categoria, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Esses dois pilotos hoje em dia contam justamente como os dois maiores pilotos da categoria, pelo menos os dois somados, como os melhores pilotos de uma equipe de Fórmula 1 hoje em dia. Eles, na verdade, acabaram já disputando, sim, diversas corridas na Fórmula 1 e Carlos Sainz acabou surpreendendo, basicamente, todos os fãs da categoria. A gente percebe aí o macacão dos dois, muitos falam que, inclusive, parece um uniforme do McDonald's, mas num carro que ficou incrível, uma Ferrari que muitos têm falado, inclusive, que pode ter a possibilidade até mesmo de conquistar um título mundial na Fórmula 1 esse ano. E isso vem sim preocupando muitas pessoas que têm falado inclusive sobre a possibilidade da Ferrari acabar perdendo com isso. Porque como nós sabemos ou nós temos percebido nesses últimos anos, ou melhor dizendo, no ano de 2021, a Ferrari aparentemente vem com dois pilotos alfa. Isso significa que tanto Carlos Sainz quanto Charles Leclerc devem sim tentar disputar por vitórias. Isso, como nós sabemos, pode sim se tornar um problema gigantesco para uma equipe de Fórmula 1. A gente lembra inclusive da própria Mercedes, com Nico Rosberg e Lewis Hamilton disputando o título mundial em 2016. Foi o ano que basicamente a Mercedes teve mais acidentes. McLaren já sofreu muito com isso também, com Ayrton Senna e Alain Prost. Geralmente, quando nós temos dois bons pilotos na mesma equipe, isso pode significar um grande problema para esse time especificamente. E realmente, apesar de nós termos dois pilotos alfa, me parece que eles têm ido muito bem juntos. Inclusive, em 2020, a Ferrari teve sim alguns problemas estruturais no seu carro. Acabou terminando em sexto lugar com a dupla Sebastian Vettel e também Charles Leclerc. Mas em 2021, isso acabou mudando muito. E acabou que Charles Leclerc e o Carlos Sainz conseguiram um terceiro lugar no Campeonato Mundial de Construtores, com 5 pódios e 2 pole positions. Um resultado incrível e que mostrou que com toda certeza os dois pilotos estão fazendo uma dupla muito incrível até agora. E ano passado eles inclusive acabaram tendo sim algumas questões aí de próprias disputas dentro mesmo da equipe. Eles tiveram que disputar em alguns momentos justamente entre eles já no ano passado. E olha o que Charles Leclerc falou sobre essa questão da parceria entre os dois pilotos. É claro que discutimos isso, acho que foi ontem ou 2 dias atrás.
Sim, obviamente, estamos livres para lutar, sem correr riscos estúpidos, porque estamos lutando pela equipe e o objetivo final é levar a Ferrari ao topo, mas estaremos livres para lutar. Do meu ponto de vista, fiquei muito feliz em ver esses dois pilotos em uma discussão totalmente aberta e transparente, mostrando um nível de maturidade. Olha que interessante, é claro que essa última frase aí não foi de Charles Leclerc, mas as primeiras foram, justamente mostrando que tanto ele quanto o Carlos Sainz acabaram entrando em um acordo. Aparentemente, os dois pilotos da Ferrari conversaram entre eles e não pretendem fazer um do outro como segundo pilotos da equipe, o que é uma situação muito importante, ainda mais em uma das maiores corridas aí, uma das maiores escuderias, melhor dizendo, da Fórmula 1. Uma escuderia muito importante e que os dois vêm realmente para tentar fazer com que ela cresça cada vez mais. E essa última frase que falou realmente dessa questão da maturidade dos dois pilotos é do Mattia Binotto, que é o chefe de equipe da Ferrari. E olha só, ele falou essa frase que eu acabei de mostrar, mas ele também falou outras coisas. Olha que interessante. Como provamos no ano passado, eles estão se dando bem juntos. Mas não é apenas a maneira como você pode ver de fora. Ao abordar esse tipo de discussão, pode ser muito delicado. Há algumas oportunidades... isso aqui já é outra coisa, galera. Isso aqui é muito importante realmente. E mostra mesmo uma das grandes características desses dois pilotos, né? Da capacidade. Eles realmente são muito maduros e é uma situação impressionante eles conseguirem chegar num consenso de forma tão inteligente, tão madura, tão rápida inclusive. É bem bacana perceber que esses dois pilotos estão sim se preocupando com a forma que eles vão lidar nesse ano de 2022. Mas é claro que eles também falaram em entrevista que a intenção principal sempre será privilegiar o time, que o principal objetivo desses dois pilotos é justamente fazer com que a Ferrari tenha condições de se tornar talvez até mesmo campeã mundial de construtores nesse ano. Ou seja, não pretendem correr riscos estúpidos nesse ano ao ponto de que prejudique a Ferrari de certa forma. Mas a intenção é que os dois disputem sim dentro das pistas pelas melhores colocações no grid, mesmo que isso signifique uma briga interna na equipe. E acaba que Charles Leclerc não estava muito acostumado com essa situação específica. A gente sabe que ele na verdade conseguiu ter um ótimo desempenho desde quando ele entrou na equipe Ferrari. Uma situação muito importante e que ele acabou sentindo sim com a entrada de Carlos Sainz. Ele nunca tinha perdido para um companheiro de equipe dentro da equipe. Mas no ano passado, ele acabou ficando 5,5 pontos atrás de Sainz no campeonato. Isso significou muito para Leclerc. Inclusive, ele também falou, sim, em entrevistas sobre essa situação específica. Ele falou, inclusive, que ele perdeu algumas oportunidades e que isso fez toda a diferença no final do campeonato para ele e que ele realmente sentiu certa dor por ter perdido pela primeira vez de um companheiro de equipe. Olha o que ele falou em entrevista aí para vocês. Há algumas oportunidades que perdi, às vezes por não ter sorte, outras por querer demais. Estou aprendendo com isso. Acho que um dos grandes pontos fortes de Carlos é estar aqui o tempo todo. Em todas as corridas, ele está sempre lá. Eu mesmo, às vezes, posso ser um pouco otimista demais. E no ano passado isso aconteceu algumas vezes e me custou alguns pontos. Então, no final, paguei o preço e aprendi a lição. Dói, mas vou em frente. Agora está no passado. Dói no momento, mas quando olho para trás, na temporada, estou satisfeito comigo mesmo. É bem bacana mesmo a gente perceber isso tudo. A gente perceber que apesar de doer, ele também entende que o trabalho de Carlos Sainz foi importantíssimo no ano passado e que realmente ele tem uma característica importante. Muitos falam que o melhor piloto da Ferrari é Charles Leclerc, mas na verdade, na minha concepção,
não é nenhum dos dois. Os dois estão num nível muito parecido, onde Charles Leclerc é muito melhor em qualificações, enquanto Carlos Sainz tem um ritmo de corrida alucinado e muito bom. Acaba que um compensa o outro e nos mostra que, na verdade, a Ferrari provavelmente tem sim uma das melhores duplas de pilotos da Fórmula 1, a não ser que a gente comece a pensar um pouco mais sobre George Russell e Lewis Hamilton. Mas o que você pensa sobre isso? Você acha realmente que a Ferrari vai mesmo permitir uma disputa interna nesse ano de 2022? Comenta aqui embaixo nos comentários, ou se você estiver na live, comenta no chat o que você pensa sobre isso. Na minha concepção, ela não vai permitir muito bem. Na verdade, a gente sabe, a Ferrari tende, como eu falei desde o início desse vídeo, a não permitir disputas internas muito acirradas, já que elas podem ser muito prejudiciais para a equipe. Mas é claro que se os pilotos tiverem maturidade suficiente para não permitir que isso ocorra, que prejudique a equipe de uma forma geral, é praticamente certeza que isso vai ser permitido. Mas essa possibilidade é muito rara. Acredito eu que isso não deve acontecer. E no fim das contas, um dos dois vai ser escolhido para se tornar segundo piloto da equipe italiana. Claro que, como eu já disse, não é isso que eu gostaria de ver, mas eu acho que é a maior possibilidade da gente enxergar nesse ano de 2022. Mas como eu já disse, o que você pensa sobre isso? Você acha realmente que a Ferrari tem a capacidade e a possibilidade de não permitir ou de permitir que os dois pilotos disputem entre si nesse ano de 2022? Você acha realmente que esse combinado entre eles vai continuar valendo? Como eu já disse, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para todas as notificações. E claro, também não esqueça, porque fica ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.